Você já conheceu um homem que parecia assim, ó, pensar em amorzinho gostoso o tempo inteiro? Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, porque aqui você encontra informações sérias sobre sexualidade, sobre relacionamentos e saúde emocional. Mas, ó, sempre com base em evidência na ciência. Obrigado por você estar aqui comigo. E agora sim, ó, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta para você interessante. Você já conheceu um homem que parecia assim, ó, pensar em amorzinho gostoso o tempo inteiro? Ou talvez seja você mesmo que está aqui me assistindo. Um homem que sente desejo numa intensidade fora do comum, que procura amorzinho gostoso frequentemente, que consome filmes adultos em excesso, que descabela o palhaço várias vezes ao dia e mesmo assim parece que esse cara nunca está satisfeito. Mas será que isso significa apenas ter muita libido? Ou será que existe uma doença por trás disso? Hoje eu vou explicar o que é a satiríase, quais os sintomas da satiríase, se realmente é considerada uma doença e principalmente quando o homem ele precisa procurar ajuda imediatamente. Quem sou eu? Sou Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais há mais de 15 anos. Eu quero te ajudar a entender esse tema de uma forma bem clara, de maneira humana e também, obviamente, baseado na ciência. Mas, sem delongas, o que é satiríase? Primeiro, vamos entender o que significa essa palavra. Já tinha escutado essa palavra? Não? Então vamos lá. Você deu prazer de verdade para sua mulher hoje? Se você é homem e ainda não acessou os meus treinamentos, você está deixando a sua melhor versão na mesa. Eu abri a caixa preta e ensino meus truques com modelos reais, na prática. Lá tem tudo: gatilhos de esguicho, massagem, oral avançado, tudo o que você precisa para dominar a mulher na cama, a mente e o corpo todo dela. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Acessa meu site oficial agora e garanta o seu acesso ainda hoje. A sua parceira vai te agradecer. Satiríase é um termo antigo, inclusive. Ele é e era usado para descrever homens com desejo sexual excessivo e compulsivo. Veja bem, desejo sexual excessivo e compulsivo é equivalente ao desejo compulsivo e excessivo da antiga ninfomania. Ninfomania era o termo utilizado para designar as mulheres. Satiríase caracterizava os homens. Hoje, porém, esses nomes, ninfomania e satiríase, praticamente deixaram de ser usados na medicina moderna. A ciência atual, ela prefere falar em comportamento sexual compulsivo ou hipersexualidade. Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde passou a utilizar a expressão transtorno do comportamento sexual compulsivo, incluindo esse transtorno na classificação internacional de doenças, o códigozinho assim, ó, CID-11. Então, sim, a satiríase, ela existe, mas não é simplesmente ter muito desejo sexual. Isso é muito importante que você diferencie. Ter muita libido não é uma doença, então, Ramon? Olha, existem muitos homens que têm libido muito alta. E isso, apenas ter libido alta, não é doença. Esses camaradas, eles gostam do amorzinho gostoso. Eles pensam em sexo com frequência, têm relações frequentemente. Está tudo bem. Saudável e normal. Isso não significa doença. Eu repito aqui, a questão principal não é a quantidade. A questão principal é a falta de controle. Veja bem, o problema não é a quantidade e nem ter alto desejo e vontade de fazer amorzinho gostoso. O verdadeiro problema é quando a sexualidade, ela deixa de ser uma fonte de prazer e começa a dominar a vida da pessoa. Porque existe uma diferença gigantesca entre eu quero fazer sexo e eu não consigo parar de querer, eu não consigo parar de fazer, eu não paro de pensar e ir atrás disso de forma descontrolada.
É aí que mora o problema. Quando a pessoa passa a controlar, né, a sua vida e tira produtividade, tira vida social, tira a sua energia emocional e física, passa a te controlar compulsoriamente. Agora, vamos lá. Ramon, entendi e tá claro para mim. Porém, Ramon, quais que são os sinais dessa satiríase? Como é que eu identifico, Ramon, quando é apenas muito desejo e uma autolibido, de quando é um transtorno, uma compulsão, como você falou? Tá bom. Papel e caneta na mão, anotem alguns sinais aí. O primeiro sinal são os pensamentos sexuais constantes. O cérebro, ele parece estar sempre voltado para o mesmo lugar. É durante o trabalho, é na academia, é na caminhada, é na praça, dirigindo, em reuniões, na sua casa. A pessoa tenta focar em outros afazeres, em outras tarefas, mas os pensamentos sexuais aparecem repetidamente, invadem a cabeça dessa pessoa. Isso acontece porque os circuitos cerebrais ligados à recompensa e ao prazer, eles ficam hiperativados, principalmente os relacionados à dopamina, que é um neurotransmissor associado à motivação e busca por recompensas o tempo todo. Agora, um segundo ponto, a masturbação, o descabelar o palhaço, e aqui eu junto também, ou pode ser sozinho, a pornografia em si. Muitos homens, eles utilizam, né, a pornografia e a masturbação para aliviar a ansiedade, tristeza, solidão e até o estresse do dia a dia. Acreditam que aquela sensação de bem-estar rápida que eles recebem ali, vai resolver os problemas do camarada. Só que esse alívio, ele dura pouco. E aí eles repetem aquela situação. Até aquilo começar a interferir na produtividade, na quantidade e qualidade do sono, no relacionamento e até na autoestima, que é a maneira como o homem se enxerga, como ele passa a imaginar e pensar que ele é um merda. Terceiro, necessidade constante de novas experiências. O cérebro, ele passa a se acostumar a quaisquer estímulos. Aquilo que antes era excitante deixa de ser suficiente. Então a pessoa, ela busca mais parceiros, aí vem mais filminhos adultos, conteúdos mais extremos, mais risco, mais isolamento da família, dos amigos, da vida social, dos afazeres que deveriam fazer parte de uma vida normal, produtiva e saudável. Isso acontece porque o cérebro das pessoas, o cérebro humano, ele tende a se adaptar aos estímulos que se repetem, exigindo cada vez mais novidades para produzir o mesmo nível de excitação e prazer. Em quarto, as tentativas que são frustradas de você parar. Essa talvez seja o maior sinal. O homem, ele promete para ele mesmo, ele sabe que tá ruim, ele fala assim, eu vou diminuir, eu vou parar, agora vai, eu vou conseguir. Mas poucos dias depois, ele volta ao mesmo comportamento. E aí esse cara sofre e aparece o sentimento de culpa, né? Esse cara passa a ter vergonha e começa a ter um sentimento de inferioridade. E eu vou te falar, infelizmente, ele não vai conseguir controlar sozinho. Tá, e aí você pode me perguntar assim, Ramon, então a satiríase, né, esse transtorno, pode destruir um casamento? Meu amigo, com toda certeza. E, infelizmente, isso acontece demais. Porque muitas vezes a pessoa, ela começa a mentir para ela mesma. E aí passa a mentir em sequência para sua parceira. Esconde gastos, esconde que está trancado em quarto assistindo filme adulto, busca conversinhas secretas, escondidos, traições podem começar a acontecer. Mas não é nem porque ela deixou de amar, mas é porque ela perdeu a capacidade de controlar os próprios impulsos. E aí isso gera afastamento emocional. Passa a surgir desconfiança, vergonha, né? Que está fazendo coisa errada. E aí vem um sofrimento enorme para ambos. Ou situação que é difícil. Ramon, que legal saber de tudo isso. Eu vou me precaver. Agora, o que é que causa, Ramon, essa satiríase? Bom, não existe uma única causa. Porque normalmente é uma mistura de fatores. Presta atenção aqui, ó. Nos dias de hoje, a ansiedade, a depressão, traumas emocionais, solidão,
tá aí quase que para todas as pessoas, a gente precisa ficar em vigilância. Além disso, o excesso de pornografia tem aumentado, alterações em neurotransmissores do cérebro, sabe? Transtornos psiquiátricos, principalmente alguns como episódios, que está acontecendo muito hoje, que é a mania no transtorno bipolar. Algumas doenças neurológicas também podem causar aumento anormal desse desejo. Por isso, cada caso precisa ser avaliado individualmente. Podem ter causas variadas, uma ou várias ao mesmo tempo. E o que a neurociência explica sobre tudo isso? Bom, a neurociência mostra que sexo, presta atenção aqui, ó, sexo ativa o chamado sistema de recompensa cerebral que nós já falamos, principalmente as áreas relacionadas à dopamina. Show? Já notou isso aí, né? Esse sistema, ele foi criado para motivar comportamentos extremamente importantes para a sobrevivência humana. Mas assim, ó, quando existe excesso de estímulos, o próprio cérebro, ele pode entrar num padrão compulsivo. Lembra da repetitividade que o cérebro se acostuma? E aí, ao invés de buscar prazer, ele passa a buscar alívio para os seus problemas e dores. E aí isso muda completamente a relação da pessoa com a sua sexualidade. É parecido com o que acontece em outros comportamentos compulsivos, que têm essa repetição como um padrão. O prazer, ele vai diminuindo, mas a necessidade de repetir aumenta e continua num ciclo infindável. Ramon, e como é que é o tratamento disso? Existe? Tá. A boa notícia é que sim, existe tratamento. E muitas pessoas melhoram. Mas o primeiro passo para melhoria é reconhecer o problema, é aceitar que você está dentro desse problema. Depois, não ter vergonha de assumir que você precisa de ajuda, meu camarada. Geralmente, o tratamento desse transtorno envolve psicoterapia, identificação dos gatilhos emocionais, que são aquilo, o que desperta o início, o start para essa compulsão, aprender novas formas de lidar com a ansiedade, o estresse que está aí no dia a dia. Em alguns casos, medicamentos podem ser indicados por médicos especialistas, principalmente quando existem transtornos associados com a ansiedade, a depressão ou até a bipolaridade. Lembrando aqui que medicação não resolve o problema na raiz. A medicação, ela alivia os sintomas do problema. O objetivo não é eliminar a sexualidade. Muito pelo contrário, é fazer com que a pessoa ela volte a viver a sua sexualidade de forma saudável, prazerosa. Que ela tenha o exercício da sua liberdade. Que ela possa buscar a conexão do que ela é e em busca das suas relações verdadeiras que fazem bem para ela. Mas sem o sentimento de culpa, sem a compulsão que tira a realidade saudável do ser humano. Conseguiu entender, meu amigo, minha amiga? Ó, sexo, amorzinho gostoso, é uma das experiências mais bonitas e gostosas da vida. Mas quando ele deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade incontrolável, aí você deve se preocupar e é hora de você pedir ajuda. Ter muita libido não é doença, eu pontuo novamente. Gostar de sexo, de amorzinho gostoso, não é doença. Eu vou bater o martelo aqui. Mas perder o controle e ver a sua vida totalmente destruída, controlada por isso, aí merece atenção. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja. Não, não é. É ter o domínio sobre você. Um homem de verdade, ele não pode ser controlado pelos seus impulsos. Um homem de verdade, com H maiúsculo, ele domina os seus impulsos. É diferente. Agora, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda aqui nos comentários, com honestidade. Você acredita que hoje existe mais desejo sexual nas pessoas ou existe mais ansiedade, solidão e busca desesperada por prazer? E aí? Pergunta interessante, né? Escreve aqui nos comentários. Meu camarada, se você quer fortalecer o seu relacionamento, resgatar o desejo aí no casal e melhorar a sua performance sexual e também, por que não, melhorar a sua postura como homem, conheça os meus treinamentos. Eu tenho técnicas, cursos que estão aqui no link da descrição. Eu tenho certeza que eles podem transformar a sua vida e te tornar um homem melhor. Para você, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. E dessa confiança, clique no link abaixo e vem comigo.
Agradeço por estar até o final. Quero que você forme família e lute por ela. E por aqui eu fico como eu fico sempre, amando casais felizes. Beijo no coração. Oi! Vai pro próximo vídeo. Te espero daqui alguns segundos para a gente aprender, bater um papo mais gostoso com outro assunto que é muito importante para a sua vida. Vai, obrigado.